Shalom, shalom, pessoal aqui do Facebook, estamos ao vivo agora para uma live maravilhosa, porque hoje nós estaremos falando do quê? Nós estaremos falando da importância dos anjos, da atuação dos anjos, do ministério dos anjos, quando foi anunciado o nascimento de João Batista. Então, eu estou trazendo essa sequência de estudos para que você se posicione em relação ao ministério dos anjos, tá bom? E agora também nós estamos entrando aqui ao vivo pelo Instagram. Então agora estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Um abração aí para Jesulene, que está no Face, o Leandro, e aqui no Instagram, esperando o povo entrar. E a Mira acabou de entrar, um abração. E a Mira, que Deus te abençoe. O Marcos Gaditas acabou de entrar também. E vão entrando, que daqui a pouquinho nós vamos entrar com uma reflexão na palavra sobre o ministério dos anjos tremendo. Eu estou pondo aqui no Instagram o meu WhatsApp antes de começar tudo, porque é através do WhatsApp que nós vamos nos comunicar, e muitas pessoas estão querendo fazer inscrições, né, do Seminário dos Anjos, e tá aí fixado então o meu WhatsApp. E aqui, deixa eu ver se eu vou poder fazer aqui. Deixa eu também fixar no Facebook. Então, daí nós já iniciamos para que você compreenda definitivamente o ministério dos anjos. Quando eu falo do ministério dos anjos, eu estou falando o quê? Do serviço dos anjos. Eu estou falando da missão deles. Eu estou falando o motivo que eles foram criados e por que eles estão acampados ao redor da gente. Por que eles estão te protegendo? Pode falar comigo. A missão dos anjos sou eu, e é verdade. Você é a missão dos anjos. Então ele está ao teu lado para te proteger, para te ministrar, e para que você tenha seja bem sucedido, né, em tudo que Deus está aí te propondo. Então eu espero que você, nessa ministração, compreenda que os anjos não são esporádicos. Os anjos não é algo assim, meu Deus do céu, eu acabei de ver um anjo. Não, os anjos constantemente eles estão com você, constantemente eles estão trabalhando, e não é algo esporádico. O problema é a nossa visão religiosa. Por nós termos uma visão muito religiosa, a gente, pela própria religiosidade, anda muito na alma, muito nos sentimentos. E andar no espírito não é você ser movido pela alma. A alma, na verdade, é uma complementação daquilo que é espiritual, que você traz para o mundo, e daquilo que você extrai do mundo e leva para a tua vida espiritual. Então a alma, na verdade, ela tem uma função. Ela traduz e codifica natural em espiritual, espiritual em natural. Então você tem que ter um conhecimento do que é o ministério dos anjos, para que você possa atuar constantemente, o tempo todo, e não empiricamente. O que é empiricamente? Ao acaso.
na tentativa, na sorte. Não. O meu objetivo é que você saiba trabalhar com os anjos, que você saiba realmente transformar o teu conhecimento bíblico em obras, isto é, em ações sobrenaturais de um mundo natural. Por quê? Porque o teu sobrenatural passa a ser o quê? Natural. Vou repetir. O sobrenatural passa a ser na tua vida o quê? Natural. E não tem como nós vivermos o sobrenatural no natural se nós não tivermos um conhecimento, uma prática do ministério dos anjos. Quando estou falando de ministério dos anjos, eu estou falando do trabalho, do serviço deles, isto é, da ação diaconal deles na tua vida, na igreja, no mundo. E para você compreender isso, eu estou investindo essa semana, essas lives, para te explicar biblicamente como que eles agiram com pessoas comuns. Hoje eu vou te mostrar ele agindo na vida de um sacerdote. Como que o anjo agiu na vida de um sacerdote. Ontem nós vimos, e as lives estão à disposição nas 3 redes, Instagram, Facebook e no YouTube. Ontem nós vimos o quê? A ação dos anjos no nascimento de Sansão, trabalhando com um casal que não era sacerdote, que não tinha vínculo religioso, nada disso. Antes de ontem, nós vimos a atuação dos anjos na vida de Gideão, dando ânimo, tocando ele, levando ele para frente, para ele ser um bem-sucedido líder e um juiz. Anteriormente, nós tínhamos feito outra live falando da atuação dos anjos no ministério de Daniel. E por que eu estou falando isso? Porque você tem que saber que todos esses homens e mulheres de Deus que você vai ver falando com os anjos, trabalhando com os anjos, eles estão na Bíblia exatamente porque houve um momento que a atuação dos anjos foi fundamental na sua vida, tá bom? Então, vocês podem ir entrando, eu tenho certeza que esta live vai ser tremenda. Uma das coisas que eu quero te pedir, o pessoal que está no Instagram, faz o seguinte, pega agora esse desenho aí que representa uma asa delta, aperta nele e manda um comunicado pelo menos para 10 amigos teus para entrarem aqui na live. Por quê? Porque isto que eu vou falar hoje não pode estar restrito só a você. E o pessoal que está no Face é a mesma coisa. Manda agora um comunicado e diga: entre agora na live do Coraiola, porque ele está falando sobre o ministério dos anjos. Me ajudem, gente, restaurar na igreja algo que a igreja abandonou. Me ajude a restaurar na igreja algo que a igreja tem esquecido. Me ajudem a restaurar na igreja o desejo deste conhecimento, para que possamos verdadeiramente viver como uma igreja gloriosa. Amém? Muito bem. Eu vejo aqui a Dutra, um abraço para a Dutra. P. Sigilmara, pastora Sigilmara, um abraço para vocês. Pastor Emanuel, um abraço. Todos entrando agora aqui, eu só estou dando um tempinho para que vocês possam viver algo que, sem dúvida, é sobrenatural. Ontem nós terminamos o primeiro, como se chama? A primeira turma da parte teórica, a primeira turma da mentoria dos portais, gente. Foi, como dizem por aí, foi power, foi tremendo, foi maravilhoso. Sabe que horas que terminamos a ministração? Começamos às 8 e só terminamos quando era 00:30 e pouco, quase 00:30. Então, tivemos
uma ministração maravilhosa e foi um seminário tremendo, marcou a vida de muitos. Gente, foi tremendo. E você está aí com a água na boca e diz assim: meu Deus, mentoria dos portais, o que é isso? A semana que vem eu vou me dedicar nas lives a falar de cada um dos portais e a importância que tem você fazer parte desse seminário, porque nós estamos programando o início de um seminário aberto. Esse seminário da mentoria eu fiz fechado só para aqueles que fizeram o seminário do Ministério dos Anjos. Mas para o final do mês, nós estamos iniciando uma turma aberta sobre o mentorial dos portais, as 12 áreas que você precisa ter conhecimento e saber se são portais que estão fechados, se estão abertos e o que isso gera na tua vida. Mas isso é história para a gente falar depois de segunda-feira. Por enquanto, até o final dessa semana, nós estaremos falando o quê? Ministério dos Anjos. Ok? Então, eu gostaria, já que você já convidou os amigos, já mandou aquele recadinho, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, verso 8. Eu quero dizer que é um privilégio estar com você nessa live. É um privilégio. Porque se você parou para prestar atenção, eu sou um privilegiado. E quero, no que eu souber, poder te passar. E naquilo que eu não sei, você manda para mim um recadinho aí pelo meu WhatsApp e eu também vou aprender com você. Porque uma coisa que você tem que saber é o seguinte: sabe o que nos limita no conhecimento de Deus? Aquilo que sabemos demais. Aquilo que a gente sabe demais impede de vir o novo. Mas, se você é aberto para receber, você sempre estará na novidade de Deus. E outra coisa interessante, você vai chegar a uma conclusão, que quanto mais você sabe, você chega à conclusão que não sabe nada. Então, eu só estou aqui descobrindo uma pontinha desse iceberg do Ministério dos Anjos, para que você vá estudar, para que você tenha mais revelação, para que você tenha mais vida com o Ministério dos Anjos, para que possamos ser uma igreja total, uma igreja que realmente vive aquilo que a Bíblia diz para a gente viver. Tá bom? Lucas capítulo 1, verso 8, diz assim: certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal, conforme a escala. Então, quem era Zacarias? Casado com Isabel, e era o quê? Um sacerdote. Ele estava na sua escala, ele estava no seu plantão no templo. Ele foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu. Então você tem que saber que a Bíblia, ela fala em 33 livros da atuação dos anjos. Veja só, 33 livros da Bíblia fala da atuação dos anjos. Nós temos aproximadamente 285 passagens da Bíblia que fala dos anjos. Só que este é um assunto que quase nem é tocado na igreja. Por que será? Primeiro, porque se cometeu muitos erros. Mistificou-se demais o assunto dos anjos, a ponto de se tornar quase uma idolatria. Gente, os anjos são
ajudadores que Deus mandou para nos ajudar na nossa missão. Eles fazem parte de uma equipe ministerial com a gente. Mas eles não estão ao nosso redor acampados para qualquer tipo de idolatria, para qualquer tipo de religiosidade. Não. Eles estão única e exclusivamente para trabalhar com a gente. Por isso que eu faço questão de dizer para você que eu estou te fazendo não um estudo teológico. Eu quero te mostrar o serviço dos anjos para que você saiba que isto é normal na Bíblia e que é também para o nosso tempo. E por que te falo isso? Porque depois que o ministério dos anjos entrou no meu ministério, eu notei o que aconteceu. Foi um salto. Foi algo sobrenatural que começou a acontecer. Então, por ser uma coisa tão tremenda no meu ministério, eu quero que na tua vida e no teu ministério, você também esteja liberado do ministério dos anjos nesse trabalho. Por isso que nós estamos fazendo várias turmas online, seminários dos anjos. Nós já estamos na terceira turma, agora dia 28 começa a quarta turma e você não pode perder. Por quê? Porque eu vou te trazer o básico do que é o ministério dos anjos, mas o mais importante não é o conhecimento. O mais importante é a ativação que você vai receber para que você tenha a visão espiritual aberta, que tenha audição aberta e que você possa, a partir desse seminário, trabalhar com os anjos sem problema nenhum. Então, para isso eu quero te mostrar uma coisa. Os anjos falarem com as pessoas e as pessoas falarem com os anjos não é uma coisa normal. A Bíblia tem várias passagens mostrando isso. Nós temos que tirar essa visão grega que nós temos, que as coisas espirituais são só para os escolhidos, só para aqueles, meu Deus do céu, que andam em outra dimensão. Não, Deus jamais seria injusto para dar esse tipo de ação espiritual para um ou outro. É para todos. Por isso que eu quero te dizer bem claro, é para todos, inclusive para você que está me ouvindo. O ministério dos anjos tem que ser algo visível e algo que está na tua vida e que as pessoas vão ver isso daí. Você não precisa sair pela rua dizendo que vê os anjos, que fala com os anjos. Você não precisa fazer propaganda disso. Até eu acho que você nem deve falar nada sobre isso. Mas as pessoas vão ver que alguma coisa aconteceu na tua vida e que você não tem mais vivido um evangelho de teoria, mas agora você vive um evangelho de prática, de vida vivida. Então, olha o que acontece. O anjo aparece aonde? No templo. Gente, eu fico olhando para aqueles crentes que ficam super emocionados e dizem, ai apóstolo, um anjo acabou de entrar na igreja. Ué, gente, o lugar mais evidente de ter anjos é na igreja. Não tem um. Se as pessoas, no mínimo, tem um anjo acampado, no mínimo, mas não tem mais, mas no mínimo tem um anjo acampado com ela, o número de pessoas já é o número de anjos que está dentro da igreja. Então, gente, nós temos que parar de ser criança. Criança que é assim, nós temos que parar de agir, não como criança, mas infantil. A infantilidade espiritual que tem segurado a igreja, de uma igreja sem poder, de uma igreja sem autoridade, de uma igreja sem milagres, sem sinais, porque somos muito infantis. Está entendendo? Nós temos que amadurecer, e para amadurecer, nós não podemos só ter o conhecimento, nós temos que ter vida vivida. Então, o que eu estou falando para você? Se há um lugar que tem anjos, é ao teu redor.
Não é na igreja, é ao teu redor. Porque a Bíblia diz que eles estão acampados com você. Você que está me assistindo agora, eu te garanto, se o teu nome é escrito no livro da vida, você é salvo, tem uma promessa em Hebreus que diz que os anjos são espíritos ministradores que ministram na vida dos salvos. Então, no mínimo, está aí me ouvindo, e pelo menos 1 ou 2 anjos, quase certo 2, está aí com você. Dá uma olhadinha para o lado, vê se você vê eles aí. Eles estão aí, e aonde você vai, eles vão junto. O Zacarias estava no templo, só que agora vem um anjo que não é aquele que está acampado, não está junto. Vem um anjo especial do Senhor, e é isso que você tem que fazer diferença nos anjos. As pessoas dizem assim: ai meu Deus, como que eu vou falar com os anjos? Como que eu vou falar alguma coisa para eles fazer? Porque só o Senhor que pode mandar. Gente, não seja ignorante. Anjos do Senhor, você fala com Deus e Ele envia. Mas anjos que já estão à tua disposição, acampados com você, esse você não precisa ficar batendo telex, telegrama ou coisa parecida para voltar a resposta. Esses já estão no teu lado. Esses já estão aptos para trabalhar. Eles foram designados por Deus. Se o teu medo é ofender a Deus, não, eu quero te deixar bem claro uma coisa: esses anjos já foram designados por Deus para trabalhar com você e a teu favor. Então toda culpa falsa, toda acusação, que sai agora da tua vida. Se você é filho de Deus, você está apto a trabalhar com o ministério dos anjos. Então o anjo, ele aparece para Zacarias. E o que acontece? Aqui que é o problema. E aqui é o problema de muitos crentes. Nós gostamos do sobrenatural, gostamos de falar com Deus, desde que Deus fique lá e eu fique aqui. Porque se alguma coisa se mover sobrenaturalmente na minha vida, eu me assusto. E foi o que aconteceu com Zacarias, mesmo sendo sacerdote. Veja no verso 11. Então, nós estamos vendo, para quem entrou agora, Lucas capítulo 1, verso 11. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso, e ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. Gente, um sacerdote, gente. Mas não é só no tempo de Zacarias. Se fosse hoje, a mesma coisa. Por quê? Porque isso é um assunto que quase nem é falado na igreja. Nós não ensinamos nossos discípulos a saber se portar, a atuar junto com os anjos. Sabe por quê? Porque desconhecemos esse assunto. Um dia eu fiquei indignado, gente, com isso. Eu digo: Senhor, como que eu posso dizer que eu ando no sobrenatural, que tem uma escola do sobrenatural, que todo mês de janeiro nós temos essa escola? Como que eu posso continuar falando isso se nem os anjos eu conheço direito e nem vejo e nem trabalho com eles? Foi aí que Deus, em 15 dias depois do que eu falei com o Senhor, Ele liberou na minha vida o ministério dos anjos. Foi numa igreja do Rio de Janeiro, onde eu fui pregar, e o bispo da igreja disse: apóstolo, Deus me falou que hoje é para eu ministrar na sua vida e liberar na sua vida o que Ele me entregou há 12 anos atrás. É interessante que esse pastor me contou uma história. Eu fiquei na casa dele, depois de ministrado sobre os anjos, e eu extremamente assim, porque depois, gente, que se abre isso, você, meu Deus do céu, evangelho já não é mais uma teoria, é uma coisa muito prática. E eu na casa dele, querendo sugar mais, querendo saber mais, e ele me contou uma coisa interessante, que eu quero te passar. Ele
teve um problema na igreja, acho que foi com a saída de um pastor, e ele ficou assim muito magoado, muito angustiado, e saiu para o Japão para fazer uma batalha espiritual. Esse é o perigo, gente. Não entre em batalhas se o teu coração não está bem. Porque a brecha que o inimigo precisa é só ter a brecha. E a brecha está no coração. Por isso que a Bíblia diz, cuida do teu coração. E diz que ele foi fazer batalha espiritual no Japão. Aconteceu o quê? Voltou do Japão com câncer no pulmão. Gente, eu quero te falar que o mundo espiritual ele é real. Não é uma brincadeira, não é um faz de contas, não é uma fábula, não é uma historinha. O mundo espiritual ele é real. Por isso que você não pode ser infantil. Está na hora de você amadurecer, está na hora de você saber o que faz no mundo espiritual. Que na verdade não existe divisão entre natural e sobrenatural. Nós vivemos no sobrenatural o tempo todo. E ele voltou com câncer. E começou a tratar o câncer, e estava marcada a cirurgia dele. E nesse intervalo até a cirurgia, eles têm uma equipe que trabalha com os anjos na igreja, uma equipe madura, e isso é muito importante. O ministério dos anjos não é para pessoas infantis, são para pessoas maduras, porque é uma arma poderosíssima no mundo espiritual. E a equipe disse que queria ministrar com ele através dos anjos, e naquela ministração ele foi curado do câncer no pulmão. É claro que primeiro ele teve que liberar perdão, primeiro ele teve que liberar aquela angústia e tal, porque, gente, a grande maioria das enfermidades que estão no corpo são manifestações espirituais e emocionais. Não adianta. Tem muita gente gastando fortuna com os médicos, quando na verdade deveria só liberar o coração. Mas como que eu faço isso, apóstolo? É simples. Fala com a apóstola Marilia, minha esposa, e faz o Lágrimas que Curam, libera o teu coração. Vai continuar sofrendo porque gasta uma fortuna em remédio, gasta uma fortuna em médico. Invista no Lágrimas que Curam e seja curada definitivamente. É simples. Mas apóstolo, como que eu fico sabendo do Lágrimas? Gente, ela está no canal dela fazendo live quase todos os dias. O WhatsApp dela é igual ao meu, só que no final você põe no lugar do 5, 3. Então copia o meu aí, só que substitui o 5 por 3, é o WhatsApp dela. Liga para ela e diz, apóstolo, eu quero entrar nessa turma do Lágrimas que Curam, está começando. Na verdade, a aula inaugural foi no final de semana, mas começa nessa sexta-feira, a turma de Lágrimas que Curam. Você já entra aí, cura esse coração, para de sofrer. Mas eu gosto de sofrer, é tão bom sofrer, porque a gente fica como vítima, e daí todo mundo tem peninha da gente. Cresce, está na hora de você crescer. Vai para o Lágrimas e cura essa alma aí ferida. Resultado, os anjos ministraram a cura e ele foi curado do câncer no pulmão. Foi para o médico tirou o xerox dele lá, fez o raio-x e perguntou, o que aconteceu aqui? Para o bispo. O que aconteceu aqui? Quem te operou? Está aqui a cicatriz da operação. Nós não íamos te operar agora? Quem te operou? E daí ele falou para o médico, foram os anjos. E contou o que os anjos fazem na vida de uma pessoa. É isso que eu quero provocar em você. Você tem que ter esse conhecimento, porque você vai fazer bem para muitas pessoas. Você vai ajudar muitas pessoas. Através dos teus dons e da atuação e da execução dos dons através dos anjos,
você vai ver milagres, sinais e maravilhas que nunca você viu tanto como vai ver agora. E não na vida dos outros, na tua vida. Daí você diz assim, ai apóstolo, eu quero fazer esse seminário dos anjos. Simples. Tá aí, ó. Tá fixado na tela o meu WhatsApp. Você manda o WhatsApp para mim, querendo saber sobre o seminário dos anjos. Eu vou te mandar o link e você faz a tua inscrição. Eu só quero pedir perdão, porque são tantas mensagens que eu respondo durante o dia, e às vezes eu vou responder só de madrugada, ou no outro dia. Fica esperando. Todas eu vou responder, tá bom? E eu respondo pessoalmente. Quer fazer o seminário? Manda agora o WhatsApp que eu te mando a inscrição. O que eu fico aqui terrivelmente abalado é que um sacerdote que nem Zacarias se assusta com o anjo. Imagina só. E o anjo, porém, lhe disse, não tenha medo. Como quem diz assim, ô Zacarias, pelo amor de Deus, que sacerdote você é. Chega mais aqui, espera aí. Gente, o grande problema é que nós somos adestrados, domesticados a ser religiosos e não ter vida com Deus. Mas eu quero que você abra os teus olhos. Está na hora de você buscar a Deus. Eu nunca precisei de alguém me dizendo para fazer jejum. Eu nunca precisei de alguém dizendo que eu tinha que orar. Alguém chegou para mim, Coraiola, você tem que orar em línguas. Não, gente. O teu desenvolvimento de amadurecimento com Deus não depende dos outros. Depende da tua sede, da tua fome, daquilo que você está buscando em Deus. Sim, é isto. Então, não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. O pior foi isso. Zacarias, você não estava orando, pois a tua oração foi ouvida. E eu estou aqui para te entregar a solução da tua oração. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o quê? O coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo. Então, por que eu estou falando desse texto? Para você ver que o diálogo do anjo com Zacarias, de Zacarias com o anjo, e aqui nós não estamos mais no Velho Testamento, já estamos no Novo Testamento, era normal. Então não existe uma coisa anormal você falar com o anjo. Daí algumas pessoas já julgam de, mas meu Deus, como assim falar com os anjos? Gente, isso aqui é normal. Abraão falou, Daniel falou, Gideão falou, tantos outros falaram. Só você que não está falando até agora. Sabe por quê? Por causa das tuas crenças limitantes. Sabe por quê? Por causa dessa religiosidade, que não pode um monte de coisa, mas o que pode também você não faz. Eu me lembro de uma passagem de Billy Graham, da vida de Billy Graham. Ele chegou uma vez de uma igreja e o porteiro estava bêbado. Tem dessas. O porteiro estava bêbado. E quando o pastor viu que o porteiro da igreja estava bêbado,
E veio, ô doutor Billy Graham, que imenso prazer. O pastor veio desesperado e disse, pelo amor de Deus, doutor Billy Graham, não leve em conta o que aconteceu. O senhor fique tranquilo que eu vou tomar providências e nós vamos disciplinar esse porteiro. E o Billy Graham chegou e disse assim, pastor, você tem toda a razão. Não é correto o porteiro da igreja estar embriagado. Mas o mesmo texto que diz, não vos embriagueis com vinho, diz, mas se embriague no poder do Espírito de Deus. Então o Senhor aproveita que o Senhor vai disciplinar o porteiro e todos da igreja que não estão embriagados no poder de Deus, também põe na disciplina. É isso. A gente é legalista até não querer mais, tudo não pode. Mas e o que deveria ser feito? Porque não é. A quando que você vai sair desse evangelho fraco, raso, sem poder e começar a buscar Deus como tem que ser buscado? Quando que você... É fácil julgar os outros. Porque fulano mentiu, porque fulano passou outro para trás, porque fulano... Eu estou falando é com você que está me assistindo. Quando você vai ter vida, e vida com Deus. Nós nos fechamos de uma capa de religiosidade e julgamos os outros, e julgamos as atitudes, e julgamos as igrejas, e julgamos os ministérios, e julgamos os pastores, e julgamos. Mas está na hora de você olhar para dentro de você e ver esse vazio que está aí dentro. Você que teve a oportunidade de ir para uma igreja, você que teve a oportunidade de aceitar Jesus, você que tem a oportunidade de céus abertos, você que recebeu uma chave, a chave do reino, que você ligar na terra, será ligado no céu, você que tem direito à vida eterna, chegou a hora de você tomar vergonha na cara e ser um crente verdadeiro, não esse faz de conta, esse religioso, santarrão, que na verdade não conhece nada do reino de Deus. Está na hora de você tomar uma atitude. Por isso que eu estou te chamando a uma realidade. Para de tomar leite, para de ser infantil. Chegou a hora de você amadurecer na tua fé. Por isso que eu estou te dando uma oportunidade para você ir além, conhecer algo que você não conhece. Por isso que eu estou investindo meu tempo em instruir, discipular pessoas no Ministério dos Anjos. Por quê? Porque eu busco uma igreja de poder, uma igreja que faz a diferença. Eu sei que muitos desses, nós já estamos na terceira turma, que fora as presenciais que eu já fiz, tantas, eu sei que esses serão pastores e líderes cheios do poder de Deus, atuando na sua plenitude, no poder de Deus. Ou senão nós vamos continuar vendo em Zacarias. Porque eu quero te falar o seguinte, existe duas igrejas. Existe uma igreja Zacarias. É a igreja que vê o anjo, que fala com o anjo e que não acredita no anjo. E temos a igreja Isabel. A igreja que mesmo com o marido mudo, acredita no que o marido viu. E eu quero te perguntar, de que igreja que você faz parte? A igreja de Isabel, ela não viu o anjo, ela não falou com o anjo, ela teve que acreditar no marido mudo, incrédulo, só que ela produziu, ela ficou grávida, e ela trouxe à existência o que não existia. É para isso que eu estou te chamando. Você sair da religiosidade e começar a viver um evangelho visível. Mas eu evangelizo todo mundo. E até quando que você só vai evangelizar? Você tem que evangelizar e cuidar, e ensinar e levar essas pessoas a serem pais de nações. Como que nós vamos levar pessoas a ser pais das nações quando numa coisa tão básica
que é o ministério dos anjos, a maioria da igreja não sabe nada. Ai, porque eu estou enfrentando principados e potestades. Meu irmão, para de se enganar. Os principados e potestades estão fazendo festa na tua vida. Por quê? Porque nem os anjos que estão acampados no teu lado, você vê e fala com eles. Vai querer enfrentar principado. Por isso que a gente vê um monte de crente, tudo ferido, tudo machucado, tudo na miséria, tudo acabado, e ainda vem me dizer, ai, porque foi uma retaliação. Retaliação é porque você está cheio de brecha. Eu faço batalha espiritual há quase 30 anos, mas nunca entrei numa batalha para perder e nem para ser retaliado. Te garanto isso. Então está na hora de você acordar. Zacarias, o incrédulo, na frente do anjo, falando com o anjo, e diz para o anjo, não acredito. Gente do céu, mas isso é o que acontece hoje, gente. Eu digo nas ministrações, eu digo assim, ó, eu estou vendo o anjo que te acompanha, está com você. A pessoa, aonde? Não acredita. Sabe por quê? Porque não vê. Isso por que não vê? Porque está naquele ranço de religiosidade. Por isso. Pois Zacarias, olha o que acontece. Verso 18. Zacarias disse ao anjo, como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é da idade avançada. Pois Zacarias fez questão de olhar para a situação e circunstância, e é a história de muita gente que está na igreja, olhando para a situação e circunstância, e nenhum anjo aparecendo e dizendo que estava mudando a situação e a circunstância, ele acreditou. Sabia? Eu fico indignado. E o pior é que essa doença pega, hein? Se você for ver o final da vida de João Batista, ele passa pela mesma incredulidade do pai. Vão até Jesus para ver se ele é mesmo o Messias. Não foi você, João Batista, que diz que ele é o Messias. Não foi você que viu o céu se abrir. Não foi você que viu a pomba vir em cima de Jesus. Então o que ele é? Mas o problema é isso, gente. Começamos a viver de situações e circunstâncias. João Batista está preso e agora ele está em uma situação adversa. E a incredulidade toma ele. Porque esta brecha de incredulidade é terrível. Eu não vejo dentro da igreja as pessoas pedindo perdão pela incredulidade. Que é a pior falha com Deus é essa. Você ser incrédulo, não acreditar, não crer. Bom, toda incredulidade tem o quê? Consequências. O anjo respondeu. Olhe bem, sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi Ele que me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que estas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no envio do tempo. Ficou mudo, gente. Sabe por que nós vemos uma igreja sem autoridade, sem poder? Porque está muda, porque é incrédula. Transformou os cultos, transformou vida com Deus em religião, em religiosidade. Não tem experiências com Deus, não tem experiência sobrenatural com Deus. Fica muda. Um demônio se manifesta, a maioria tem medo. Uma enfermidade pega a pessoa,
Em vez de chegar e mandar a enfermidade sair, não. Vamos começar a orar para os médicos serem usados. E claro, Deus tem que usar os médicos, porque é uma igreja sem poder. Meu irmão, minha irmã, acorda. Você é o protagonista que Deus escolheu para esta geração. Não deixe que o tempo passe e que você perca o tempo de Deus na tua vida. Meu Deus, o apóstolo Coraiola hoje está terrível. Não estou terrível. Isso daqui é a manifestação do Espírito de Deus dizendo: igreja, acorde, igreja, se levante, igreja, manifeste o poder do céu. Ah, mas eu oro todo dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino para quê? Para você ficar na frente da televisão? A manifestação do reino vem na tua vida desde que você seja um protagonista. Mas se é só para você ter conhecimento, vai fazer teologia e não precisa fazer mais nada. Porque conhecimento gera muito pouco. Mas vida com Deus, isso faz a terra se abrir. Isso faz algo tremendo. E agora Zacarias mudo. Eu até fiquei imaginando como que Zacarias foi contar para Isabel que ela ia ter um filho. Deve ser incrível, né? Mas veja no verso 22 o que diz. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam por seus gestos e seu silêncio que a ele havia tido uma visão no santuário. E aqui é importante. No ministério dos anjos, quase sempre 95% do teu relacionamento com os anjos será em visão. Será em imaginação. Os anjos se materializam. A Bíblia está vasta de exemplos de anjos materializados. Mas você, como eu, vamos ter muito mais experiências em visão do que materializado. Por isso que é importante você fazer este seminário do Ministério dos Anjos. Por quê? Porque eu serei usado por Deus na tua vida para ativar a tua visão espiritual, para ativar a tua audição, para ativar todos os teus sentidos, que é tão bem usado no racional, na matéria, no físico, para que você use da mesma maneira no mundo espiritual. Esse é o objetivo desse seminário. Não é só te passar conhecimento, mas você ir além. É fazer o que Eliseu fez na vida de Gerizim. Ai, profeta, o que vamos fazer agora? O que Eliseu diz? Senhor, abra agora a visão do rapaz. Se abre e ele vê aquele exército de anjos. É para isso que eu me propus fazer o seminário do Ministério dos Anjos. Ai, apóstolo, eu estou com tanta sede, eu quero saber mais, não sei o quê. Como que eu faço? Está aí, gente. O WhatsApp está fixado aí, manda agora uma mensagem. Apóstolo Coraiola, não posso estar fora dessa turma do Ministério dos Anjos. Manda o WhatsApp, te manda o link, você faz a tua inscrição, vai ser coisa tremenda. E uma outra coisa importante. No ano passado, eu escrevi um livro chamado A Lei dos Dois Altares. Gente, é um manual, não é um livro. É um manual de quem quer entrar no sobrenatural. Se você quer ter essas experiências, então você também pode mandar um WhatsApp. Eu te mando o link do livro, te mando pelo correio o livro. Para resumir o que vimos hoje, existem duas igrejas. Uma igreja que está com os anjos acampados, mas não acredita.
e uma igreja que nem precisa ver os anjos e acredita. Pois é para esta igreja que eu quero falar. Você também pode ver os anjos. Você também pode conversar com eles. Você também pode trabalhar com eles. E você vai ver o que é um evangelho eficaz. O quanto é importante o ministério dos anjos para realizar o evangelho na face da terra. É interessante, eu tenho experiências muito fortes com anjos. E as pessoas que começam a ser ativadas no ministério dos anjos começam a ter testemunhos tremendos, curas maravilhosas. Por quê? Porque é através dos anjos que teus dons são executados. Então, eu fico só observando a ação dos anjos, eles se movendo. Hoje, depois de quase 10 anos trabalhando com os anjos, eu vejo que eu não precisei abandonar a fé, eu não precisei idolatrar anjo, eu não precisei nada. Eu só precisei de uma coisa: crer que realmente eles são ministradores da minha vida. Eu te pergunto, o que o anjo revelou a Zacarias se cumpriu? Tintim por tintim, palavra por palavra. Por quê? Porque uma das funções dos anjos é ser mensageiro, a outra é ser ministrador, a outra é te tocar e te levantar o ânimo, e tantas outras funções que você vai descobrir que são realizadas pelos anjos, mas que hoje estão encobertos. Você não tem esse conhecimento. Por quê? Porque você nunca aprendeu. Então, meus amados, eu quero te despertar. Existe algo que você tem que se expor para que você seja mais eficaz no evangelho. Gente, eu às vezes peço para o Senhor assim: Senhor, fulano de tal, a mãe aflita, os filhos nas drogas, e elas me mandam aquelas mensagens chorando. Eu digo: Senhor, põe um anjo agora no lado do fulano de tal, dia e noite e dia, até que ele largue as drogas, e que esse anjo ministre na vida dele até que ele fique liberto das drogas. E sabe o que acontece? Passado um pouco de tempo, a gente fica sabendo o que aconteceu na vida daquele jovem. Gente, eu fico maravilhado com Deus, porque antes eu já amava a Deus, porque só pelo que eu lia era tremendo. Antes eu amava, só de ler uma história dessa eu já amava a Deus. Hoje eu vivo essas histórias. É para isso que eu quero te provocar. Você não vai ler a história dos outros. Você vai começar a ter essas experiências. Você vai viver isso daqui. Você, não os outros. Chegou a hora de você ser protagonista do evangelho na face da terra. Eu quero orar agora com você. Por quê? Porque a grande história que está por trás disso é que existe duas igrejas. Uma igreja chamada Zacarias e uma igreja chamada Isabel. Pois eu quero que tudo o que é da igreja de Zacarias, a incredulidade, saia da tua vida. Mas tudo o que é geradora de vida de Isabel venha sobre você. Então vamos orar. Senhor e Pai maravilhoso, toda a honra, toda a glória e todo louvor é para Ti, Senhor. Eu sei que existe centenas de pessoas agora, Senhor, ligado nessa live. E eu sei que essa live tem um propósito: despertar nessas pessoas um avivamento, um quebrantamento e uma igreja de poder.
Por isso, Senhor, tudo aquilo que está nessas vidas, que pertencem à igreja de Zacarias, tipo religiosidade, tipo incredulidade, saiam agora, em nome de Jesus. Mas que agora venha sobre eles uma unção nova, trazendo a igreja que era Isabel, que eles creiam sem ver, mas que vendo, creiam muito mais. E que eles sejam protagonistas e trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Que este poder esteja agora sobre eles, em nome de Jesus. Amém, minha gente? Amanhã nós estaremos aqui às 11 horas, trazendo para você mais uma análise na vida de alguém da atuação dos anjos. Essa semana estou investindo tempo para falar do ministério dos anjos, para que você descubra que você tem um chamado tão tremendo, tá bom? E se você quiser fazer o seminário dos anjos, corra, porque as vagas já são limitadas. Até ontem nós tínhamos aí muita gente já inscrito, já está quase encerrando as vagas. Então manda hoje ainda a tua mensagem. E quem me mandou ontem, que eu não consegui responder, fiquem tranquilos, porque eu vou responder. E você não vai perder essa oportunidade, tá bom? Ontem foi um dia muito corrido, muitas coisas para fazer. Eu fui dormir de madrugada e fazendo tudo, mas eu vou arranjar um tempinho para responder a tua mensagem, tá bom? Que Deus abençoe vocês e amanhã, 11 horas, nós estamos aqui outra vez. Sabe por quê? Porque vale a pena. Vale a pena estabelecer o reino de Deus. Shalom a todos, principalmente o pessoal do Instagram. Eu estou me despedindo agora de vocês, tá? Então, vamos encerrar aqui. E o pessoal do Facebook sempre tem o privilégio de ficar mais um pouquinho com a gente. Eu quero agradecer todas as mensagens de vocês, mas quando eu estou ministrando, fica difícil para mim estar respondendo e etc. Mas qual é a nossa intenção? Pelo menos uma vez por semana, nós fazemos uma live com menos ensino e mais participação e mais oração e etc. E vamos ver, quem sabe até sábado a gente faça isso, tá bom? Você que está com a gente aqui no Face, divulgue essa ministração, contagie mais pessoas para que elas queiram andar com o ministério dos anjos também. Já imaginou que bênção você atuar com o Espírito Santo e também com os anjos? É uma coisa tremenda. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.